jogaria esses termos aqui. Eu acho que esse problema pode ser, quer dizer, esse problema sugere para nós que talvez não seja clara a física em termos dessas coordenadas, seja mais clara a física. Se eu fizer uma mudança de variáveis, de coordenadas para descrever o problema, talvez a física fique mais clara. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Então isso, às vezes, quando a gente tem uma teoria de campo, a gente escreve, mas a gente precisa transformar. Eu posso fazer transformações de coordenadas, né? Às vezes formulo o problema em termos de certas coordenadas generalizadas, mas ao longo do problema eu vejo que elas não são as mais convenientes. A gente pode redefinir as coordenadas. Esse problema, porque na hora que eu passei esse problema aqui para mecânica de partícula, ele já me sugeriu claramente que talvez fosse mais interessante formular o problema em termos dessas novas coordenadas. Não, quer dizer, o problema está formulado em termos de Q e Q, mas eu descobri por essa brincadeirinha aqui que talvez fosse mais interessante trabalhar com X e Y. Aí agora, claro, nesses termos aqui, eu vou eliminar Q pequeno e Q grande em função de X e Y. Vou substituir o meu Q pequeno como sendo X grande menos μ sobre M, Y grande. Vou dizer que o meu Q grande é o Y grande. Quer dizer, meu problema aqui, eu vou poder descrever isso aqui, que é a parte do potencial que está escrito em função de Q e Q. Eu posso fazer uma coisa. Agora, ao redefinir em termos de X e Y, isso aqui vai virar um potencial novo, virar um ventil, mas escrito em função de X e Y. Então, talvez eu possa reformular o meu problema, não com as coordenadas Q pequeno e Q grande, mas com as coordenadas X grande e Y grande, a partir dessa sugestão aqui. Então, pense no problema dessa forma e pode talvez olhar para lá. Fala. Em geral, você vai sempre redefinir as coordenadas de forma que a maior derivada temporal possível se torne mais simples e isso ajuda? Não, não necessariamente. Porque o Qzinho quadrado, o Qzão quadrado vai ficar muito grande com essa redefinição de coordenadas. Certo. Então, o tempo que não tem derivadas temporais vai ficar muito maior em prol de diminuir os tempos como derivadas. Isso aí não é importante. Isso aí é simplesmente um acidente. Não há uma regra disso. Por exemplo, então você vai dizer agora você tem duas equações de movimento. Sim. E cada uma delas tem seu derrô de T. Sim. Cada uma delas tem duas equações de coordenadas. Isso. Agora, se eu estivesse estudando geral, no teta limite, etc., eu estaria vendo como um todo, e não estaria vendo os particulares. Porque você tem que pensar o meu sistema Não daria todo. A energia do sistema é a energia do sistema como um todo. Os campos estão acoplados. Então, a energia do sistema não é a energia de um campo. Se os campos estão acoplados aqui, a equação de um envolve o outro, a equação do outro envolve o primeiro. Então, você tem um sistema todo acoplado. Então, a energia não é a energia desse campo. Se cada campo tivesse desacoplado, cada campo carrega a sua energia. Mas os campos estão entrelaçados. Então, a energia desse campo mistura com a desse. Então, o que você tem é uma energia para o sistema como um todo. Eu sou uma pessoa, digamos que eu sou contra a traíra. Tá. Mas mais do que traíra, eu sou contra o domínio da carga elétrica. Tá. Então, o que eu quero dizer com o domínio da carga elétrica? Eu quero dizer o seguinte: eu estou com uma equação de movimento. Se essa equação tem vida, ela mesmo gera a sua carga. Certo. Então, de cada equação do movimento, eu quero saber qual é a carga dela. Então, você mostrou aí, eu tiraria a carga que é outra. Quando você tira equações de continuidade daquela equação de movimento. Então, significa que para aquela equação, esse primeiro lá, o φ, esse campo, ele vai ter uma carga dele. O que vai ter uma carga dele. Então, eu determinei que pela equação de movimento, a carga do φ e a carga do Q. Agora, se eu estivesse trabalhando com um todo, eu passasse a energia de movimento, eu ia talvez ver uma carga do todo, mas não individual. Assim. Sei. Não, você só vai ver as cargas individuais se os campos estiverem desacoplados. O fato de você ter uma equação de movimento para cada campo não significa necessariamente que você vai ver uma carga para cada campo. Porque o conjunto... A carga dele está envolvido no outro campo. Pois é. É evidente. Então, se é tão evidente, não deveria estar te causando essa confusão. Porque se você tem... Cada campo, ele está numa equação, mas o teu sistema é o todo. Então,
quando você tem uma equação para um certo campo, não quer dizer que necessariamente aquela equação daquele campo vai te dar a carga daquele campo, a equação do outro campo vai dar a carga do outro campo. Isso não é uma regra. Você tem que ver como é que os termos estão acoplados. Então, pode ser que a equação de um campo te dê a carga até do outro campo. Certo. Depende de como você construiu. Tudo depende de como está no teu Lagrange lá. Eu peguei uma equação. Não faz mal que a carga do meu campo, naquela equação, seja função do outro campo que estão acoplados. Mas eu consegui dizer que aquele campo, que aquela equação de continuidade, ela, vamos dizer, no período inicial da aula, ela tem uma história. Certo. Então, ela se propaga no espaço-tempo, mas ela cria uma carga, ela cria uma corrente. Certo. Ela não é uma propagação vazia, assim, que foi e não se sabe o que ficou. O cara ela se propagou, teve um filhinho, o O, teve outro filhinho, o J. Então, é uma propagação no espaço-tempo criando história. Então, eu quero saber história, e aí eu pergunto, por aí você amarra a história na equação do movimento, e não a outra história, sistema acoplado. A equação de continuidade é uma consequência da equação de movimento, quer dizer, a história mesmo, toda a verdadeira história, ela está na equação de movimento. O que vai estar depois, na carga, já é uma consequência. É o registro da história, vamos dizer assim. Então você, ali naquela equação mas o fundamental é a equação de movimento. E a equação do movimento, para mim, é muito ligada à causalidade. De alguma maneira tem uma causalidade naquilo ali. Agora, você fez esse rolo e o J, me dão um registro de história. Mas enfim, só estou querendo dizer o seguinte, aí eu tenho uma discussão do que é reducionismo e o que é antirreducionismo. Assim, por aqui, a gente pega a equação no sentido do reducionismo e vê as cargas em rolo daquela coisa. Se você pegasse pena lagrangiana no geral e tirasse essa linha, você ia ver as coisas como um todo. Olha só, essa equação aqui, para você tirar um rho daqui, essa equação é a equação do Ki. Mas você não vai tirar o rho do Ki. E está aqui o φ dos pontos. Então, essa equação aqui, você deveria multiplicar, por exemplo, por um φ ponto. Então, apesar dessa equação aqui ser a equação do Ki, ela está dando informação sobre a energia cinética do φ, sobre então a densidade do φ. Então, ela poderia estar dizendo alguma coisa sobre a carga do φ, não do Ki. Certo. Porque elas estão acopladas. Então, pois é. Então você não pode dizer que cada equação vai dar a sua carga separadamente, porque elas estão misturadas. Estou dizendo, eu acho que nós não devemos dizer que carga em função só daquele campo. Carga pode ser um sistema acoplado. Então, a pergunta que eu estou fazendo, não sei se você entendeu. Entendi. Se eu dissesse, não gosto disso aí, eu vou pegar o tensor de enchimento, acoplar com a gravitação e mandar para. Aí tem uma coisa talvez mais fácil de ser feita, mas será que eu conseguiria ler essas cargas? Consegue. Consegue ler, né? Consegue, claramente, sem dúvida. Você vai conseguir a mesma coisa. A mesma informação que você tira daqui, você tira de se acoplar com a gravitação e linearizar na métrica. A mesma informação. Você lá não estaria meio assim, que aqui você individualiza. Lá estaria mais globalizado e aqui estaria mais individualizado. Mas a informação e lá eu não conseguia, no final, ler a informação. E lá fosse uma somatória de equação de continuidade, certo. Deve ser, e que, na verdade, eu não conseguisse ler. Só isso. É equivalente. Então, tentem trabalhar esse exercício aqui e vejam as dificuldades que vocês vão ter, os pontos que vocês vão ter que tentar resolver. Acho que isso aqui pode ser, olhando, estou querendo dizer o seguinte, o problema que está lá não é um problema da teoria de campo, o problema que está lá é um problema da mecânica que a gente já poderia ver esse problema na mecânica de partículas, no formalismo, vamos dizer que a gente chama de formalismo lagrangiano da mecânica, formalismo canônico, né? Na mecânica analítica a gente trabalha esse tipo de discussão, de questão aí com lagrangianos, né? Vou dar esse exemplo aqui do dublete, da carga isotópica também, para poder atender uma questão. Vou deixar uma outra tarefa aqui. Organizar. A equação do movimento, vamos dizer, ela carrega causalidade, carrega a lei de conservação. Isso. E carrega, vamos dizer, a relação de dispersão. Carrega, exatamente, tudo isso. Tira tudo.
Na mecânica, vamos dizer, na teoria clássica de campos, né, como tudo é determinístico, você tendo a equação de movimento, você tem tudo. Pode itera ela com o que você quiser para obter todas as informações possíveis do sistema. Então, essa tarefa aqui ela vai colocar para vocês a questão, né, de uma carga não abeliana a simetria vai ser SO2 e vamos dizer a carga vamos associar com, por exemplo, espinhos atómicos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a pergunta do Gabriel, o que é um dublete? O dublete para mim é isso aqui, vou pegar um dublete de dois campos escalares, um campo φ e um campo Q. Nosso problema ali também é um problema de dublete, só que são dois campos reais e que não tem a simetria que eu vou colocar aqui. Então, eu tenho um dublete de dois campos φ e Q, exatamente como se fosse o dublete de Higgs na teoria eletrofraca ou o dublete próton-nêutron na física nuclear. Então, eu tenho um campo φ que é agora, não são campos estruturais, não são campos fermiônicos, são campos escalares, complexos, são complexos. E eu tenho uma transformação que esses campos sofrem, que é a seguinte, eu vou querer construir o meu lagrangiano de tal maneira que haja a seguinte simetria. Eu vou fazer que essa transformação aqui, se eu fizer uma transformação de filinha, de Tx, isso aqui é um dublete. Então, isso aqui é o dublete para mim. O dublete é esse conjunto, é esse vetor coluna formado por dois campos escalares complexos, que vão estar num espaço bidimensional abstrato, que não é o espaço-tempo. O espaço-tempo é quadridimensional, é T, X, Y, Z, quer dizer, meu campo depende de T, X, Y, Z, mas eu tenho um conjunto de dois campos, né, que são sujeitos a uma transformação. E essa transformação vai ser uma simetria do meu lagrangiano. Eu vou construir o meu lagrangiano para ter simetria sob essas transformações aqui. Exponencial, vou colocar assim de I, um conjunto de parâmetros ômega, tá? E aqui as matrizes de Pauli sobre 2, atuando no φ. Então, ômega A são parâmetros reais, e essas aqui são as nossas famosas matrizes de Pauli. Então, isso é uma transformação típica de SO2. E essa representação aqui é a chamada representação dublete. É a representação dublete, a representação dois-dimensional de SO2. É uma representação feita no espaço complexo bidimensional. E se eu fizer essa transformação, claro, essa transformação vai mixar os campos entre si. Deixa eu apagar aqui só para dar uma ideia da transformação infinitesimal. Você vai imaginar que a gente vai fazer uma transformação infinitesimal, onde esses parâmetros ômega são pequenos, né? São parâmetros muito menores do que 1. Então, uma transformação infinitesimal, uma reformação muito próxima da identidade. Então, fazer uma transformação infinitesimal, com os parâmetros ômega muito pequenos, né? Muito menores do que 1, vamos colocar assim. Então, nós teríamos filinha, essa exponencial, então, para na primeira ordem. Exponencial vai ser a identidade, a matriz identidade, mais I, vou botar o I sobre esse aqui, ômega A, sigma A. Então, nós teríamos aqui filinha, vai ser o φ, mais I sobre 2. Vamos fazer esse produto aqui, as matrizes de Pauli. A gente conhece os ômegas, então a nossa vai ser aqui ômega 1 menos I ômega 2, ômega 1 mais I ômega 2, ômega 3 menos ômega 3. Isso aqui é a matriz ômega A sigma I sobre 2, blá blá blá, e aqui o φ. Então, isso aqui está dando para nós o seguinte, delta φ
Φ sobre 2. O A está dando uma contração no ômega A e sigma A. Tá. A vai de 1 a 3. Ômega 1, Tá. sigma 1, mais ômega 2, sigma 2, mais ômega 3, sigma 3. E aí a gente vai ter isso aqui. Ômega 3, ômega 1, menos I ômega 2, ômega 1, mais I ômega 2, menos ômega 3. Isso aqui atuando em φ. Então, tem as nossas transformações. A variação do φ é I sobre 2, ômega 3, φ, mais I sobre 2, ômega 1, menos I ômega 2, φ. E a variação do φ é I sobre 2, ômega 1, mais I ômega 2, φ, menos I sobre 2, ômega 3. Então essas são as transformações. Então isso são as transformações infinitesimais, eu estou dizendo. Então eu estou mostrando que por isso que esses objetos fazem parte. Isso aqui é um dublete, Gabriel. O dublete é nesse sentido, a transformação de um campo depende do outro campo. Depende dele e do outro. E a transformação do que depende de φ. Então isso vamos dizer, um campo se transformando no outro mostra que eu tenho uma certa identificação. São dois elementos de um único objeto, que é o φ grande. E eu quero que essa invariância aqui seja uma simetria do meu lagrangiano. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós vamos escrever o nosso lagrangiano desse modo. Por exemplo, o termo vai ser assim. Derivada temporal do φ Dagger, derivada temporal do φ, por exemplo. E aqui eu vou botar um termo que vai ser menos um parâmetro, chamado um parâmetro alfa, gradiente do φ Dagger, escalar, gradiente do φ, por exemplo. Vou colocar um termo aqui, que vai ser menos gama sobre 2, gama, né? O que chama carga não abeliana? Não abeliana porque ela está ligada à transformação, ela tem aquilo que são as matrizes que fazem a transformação, elas não são comutantes. Tá. Aqui eu tenho o φ Dagger, e aqui tem o Laplaciano do φ. Está vendo? Sim. Dentro. Parece Trieste, né? Parece uma coisa inteira. E aqui eu vou colocar um termo que vai ser menos lambda. Esse evento lá em Cambridge, certo? Isso aí dá para me inventar assim, é? Ele tinha um certo orgulho que é o vento vinha dos Urais. Ah, entendi. E é o vento gelado, né? Era gelado. Não pegava, por isso que o pessoal, você é de bicicleta, né? Tinha que andar com aquelas, esses cachecol, né? Sim. Coisa tipo, mas orgulho que tinha, que vinha fresquinho do cidade. Ela interessa o vento gelado. Mas era o vento que uivava, né? É, o vento que uiva, né? Deixa eu botar aqui esse termo aqui assim. Você sabe que o departamento de Oxford de Matemática construiu um prédio. Primeiro contratou o Andrew Wiles, né, que é o Fermat. Aham, certo. E daí construiu um prédio. Sabe qual é o nome do prédio? Andrew. Ah, é? É mesmo? Como isso? Agora já tem que pedir. É mesmo, né? Para não oficial. É mesmo? Você vê como é que essas coisas. Eu te mandei um negócio, né? Que o Oxford tirou o primeiro lugar.
Ah, mandou aquele ranking, né? Ranking, eu nunca tinha visto Oxford em primeiro lugar. Sei. Dessas coisas. Mas você vê como é que é a gestão hoje em dia. Certo. Eles sabem que o Alexandre Wallace era inglês nos Estados Unidos, né? Certo, exato. Repatriaram o cara, Isso, né? botaram o nome do prédio pro o cara entra no prédio com o nome dele. Mas eu digo assim, é o sentido de gestão, né? E você tem que botar a bola para frente. Sim. E pela primeira vez eu vi Oxford tinha o primeiro lugar. Né? Sei. E sempre ficava atrás de Cambridge. Sempre ficava atrás de Cambridge. E você viu isso que eu mandei? Eu vi. 5 anos, os últimos 5 anos foi Caltech. Foi Caltech, é? Ali estava escrito em primeiro lugar. Os últimos 5. E agora que o Oxford quebrou. Até MIT ou Harvard. Pois é, essas coisas aí. Tem muitos indicadores aí, coisa aí que é. Mas o pessoal que trabalha com administração, com gestão, certo. Eles estão procurando. Porque eles veem inserção, da onde que os estudantes estão indo conseguir emprego em grandes firmas ou não. Tem um monte de. Não é só indicador acadêmico, assim, de paper. Eles falam de samba, né? Tem um monte de quesitos para você satisfazer. Oi, Marão? Tinha pergunta para isso. Oi? O que é carga isotópica? É o nome que se dá a essa carga. Essa simetria, quer dizer, vocês vão derivar uma carga. E essa carga que se chama de espinho isotópico. O que é o espinho isotópico? Iso mesmo, tópico é lugar, topo, né? Topo é lugar. Então, significa que você tem dois objetos, φ e Q, que eles estão, apesar de eles terem posições distintas dentro do blade, eles são quer dizer, é o mesmo lugar, um se transforma no outro, esses objetos são simétricos entre si. E desse lagrangiano que eu estou propondo, vocês vão tirar as equações de campo. E tirando as equações de campo, vocês vão obter uma equação de continuidade. ddt de ρ mais a divergência de j igual a zero. E aí vocês vão ter uma densidade conservada. Essa densidade aqui é a densidade de uma carga. Essa densidade é um escalar. É um escalar. A partir dos dois campos. A partir dos dois campos você forma um escalar. E essa densidade que vai dizer, isso é a carga. Que carga é essa? Não é carga elétrica. É uma carga ligada a essa simetria SO2. É uma carga que a gente chama então de carga isotópica. É o nome. Tá? A simetria SO2 já está aplicada. A simetria está aqui, que eu já estou produzindo. Vocês vão ver, a primeira parte da tarefa vai verificar que uma transformação de SO2 desse lagrangiano invariante. Estou acabando de construir a coisa aqui. Espera aqui, só. Aqui. Vou botar assim. Agora o dublete não precisa ser só de campos escalares. Não, você pode fazer. Pode ser vetor. Pode ser espinor. Vamos fazer da próxima vez o dublete. Quando a gente olhar o spin do elétron, a gente vai colocar um dublete de campos fermiônicos. Vamos dar aqui ao quadrado aqui, colocar um trem assim, deixa eu ver aqui. Mais uma coisinha aqui. Isso. Assim. Acho que embaixo tá certo, vou colocar assim. Isso. Nós vimos na aula já. Nós temos então que eu quero mostrar, pedir a vocês para fazer. A primeira parte dessa tarefa. Mostrar que esse lagrangiano é invariante sob aquela transformação de simetria que eu havia colocado. Mostrar que se eu fizer essa transformação, então eu estou falando o seguinte, esses campos são sujeitos a essa transformação, que é uma transformação de SO2, exponencial de I sobre 2, ômega A, sigma A, atuando em φ. Então, esse conjunto de transformações aqui, essa transformação aqui, é uma transformação do grupo SO2. Esses geradores aqui são as matrizes do Paulo, que satisfazem essa relação. Comutador de sigma A com sigma B, dá 2 vezes I, epsilon ABC, sigma C. Tá certo? Sigma 1. Isso caracteriza o
grupo SO2. Nós sabemos também, nós temos visto na nossa aula aqui, a seguinte relação, que se nós pegarmos essa transformação de SO2 aqui, vamos chamar essa transformação aqui de S. Essa matriz 2 por 2 aqui, essa aqui é S. Nós temos visto que S Dagger, sigma S, dava para nós, né? RAB, sigma B. Onde esse RAB aqui é uma transformação de SO3. Essa matriz R aqui pertence a SO3. A gente foi nesse curso aqui que eu falei com vocês, né? A relação entre SO3 e SO2. Então, tá por aí. Então vou colocar um termo aqui menos G, Dagger, sigma, Phi, escalar, Dagger, sigma. Então isso aqui, a partir desse dublete, com as matrizes sigma aqui, eu formo um vetor, vetor escalar, vetor, dá um escalar. Então isso aqui, quero mostrar. Então, primeira parte da tarefa, número 1. Mostrar que cada termo de L respeita, ou seja, é invariante, é simétrico, né? Ou é invariante, é simétrico sob SO2. Então, se a gente fizer uma transformação, se eu pegar cada termo desse, se eu pegar o primeiro termo e fizer assim, ó, DDT do filinha Dagger, DDT do filinha, e substituir o filinha pelo Φ, esse termo vai dar DDT de Φ Dagger, DDT de Φ. Então, se eu colocar, o que eu estou dizendo que o Lagrangiano invariante significa isso, que o mesmo Lagrangiano escrito em termos de filinha, vou colocar ele todo escrito em termos de filinha. Se eu escrever todo o meu Lagrangiano colocando Φ por filinha e colocar aquelas transformações, o Lagrangiano escrito em filinha, aí coloca aquelas transformações e escrevo filinha S-Φ, vai dar igual o Lagrangiano de F. Então a invariância SO2 está nessa afirmação aqui, que o Lagrangiano escrito em termos de filinha é igual ao Lagrangiano escrito em termos de Φ. É isso que significa invariância, simetria de gauge, a simetria SO2. O Lagrangiano eu posso substituir Φ por filinha, o Lagrangiano não muda. Essa é a simetria. Muito bem. Ponto 2, tarefa número 2. Foi não? Cada termo vai ser invariante ou um compensa o outro? Esse é o exercício. Tá. Você vai saber que é imediato. A resposta à sua pergunta, você vai ver que é imediato. Então, que é óbvio, que é imediato, mas faz parte do exercício você ver. O que poderia acontecer? Cada termo não é invariante, mas a soma toda é. Você vai ver o que vai acontecer. Se é isso ou não. Exercício 2. Explicitar L diretamente em termos de Φ e Q. Exercício 3. Escrever as equações de Euler-Lagrange diretamente para o dublete Φ. 4. O mesmo, porém, recompondo
Quer dizer, escrever as equações de movimento para aqui e para aqui separadamente. Não duplete, mas olhando separadamente. 5. Chegar à equação de continuidade ddt de ρ mais divergência de J igual a 0. E aí, essa grandeza que a gente vai definir assim, uma grandeza que vai ser a integral espacial do ρ, essa grandeza aqui é que é a carga isotópica. É isso que a gente vai chamar de carga isotópica. Essa grandeza aí. Agora, vocês vão ver que ao fazer essa equação aí, na verdade, vocês vão ver que essa equação, nós vamos ganhar 3 cargas isotópicas. Isso é importante fazer, se não fizer, não vai ver. Eu não vou poder ficar dizendo, porque é importante que vocês façam e vejam a dificuldade que vocês vão sentir. Não é dificuldade, ver o que vocês vão ter que fazer, o tipo de ferramental que vocês vão ter que usar de simetria SO2. Mas essa equação aqui é uma equação fechada assim. Mas a gente vai ver que a gente vai poder decompor, na verdade, essa equação em 3 equações, cada uma associada a uma matriz sigma. E aí a gente vai ter 3 cargas, que são as 3 cargas associadas ao espinho isotrópico. Então, esse exercício é bastante importante. Não é óbvio, mas também não é difícil, mas não é óbvio. É um saltinho, né? Porque vocês não estão muito acostumados com esse tipo de raciocínio, quando chega assim imediatamente no mestrado. Mas já tem que vencer essa barreira, porque eu já dei vários cursos aqui no CBPE para graduação que parte disso aqui. Então, eu estou escolhendo dizer o seguinte, não estou interessado como é que foi a graduação de ninguém. Não tem pré-requisito, tá? O curso pressupõe que se tem uma graduação forte. Aí espero que a graduação forte, se não foi atingida durante a graduação, seja atingida ao longo do curso. O objetivo do curso também é puxar para o alto, não é ficar fazendo repeteco de graduação. Então, não é óbvio, mas dá pra, com esforço vocês conseguem fazer. Não tem erro, dá para fazer. Mas não estou dizendo que é fácil, que é óbvio. Tá? Então, eu acho que agora seria muito importante que na próxima aula eu retomasse com esses exercícios tendo sido trabalhados. Não digo tendo sido feitos corretamente. Mas se eu chegar aqui não tivesse olhado para isso, eu vou passar para frente e isso vai ficando acumulado. Então, eu acho que a aula, eu posso dar aula em cima desses exercícios da próxima aula, mas vai depender de vocês trabalharem um pouco para a gente poder dizer, as dúvidas estão aqui, então é importante que vocês coloquem a mão, tá certo? Eu não vou cobrar lista de exercícios, não precisa me entregar nada disso. Isso aí é o problema de cada um. Agora, precisa pensar, porque isso aí faz parte do curso. Tá? São coisas que vocês vão adquirindo, tendo que fazer uma vez. Não adianta também ficar fazendo um quadro toda a vida, porque a gente vai perder muito tempo fazendo coisas, às vezes, que são passagens mais algébricas, que mistura S2, essa relação de permutação, fazer essas coisas algébricas, isso aí é um problema individual. Eu queria discutir aqui como resolver as coisas, como equacionar o problema, como atacar as discussões, como interpretar os resultados. Isso para mim é importante, tá certo? Então é importante um pouco trabalhar em cima dessas tarefas, apesar de que eu não cobro, apesar de que eu não dou prova, apesar de que não é preciso vir à aula, mas a questão não é vir à aula ou não vir à aula, a questão é, eu quero saber isso ou não quero saber isso. E vocês podem procurar livro, que vocês não vão achar as coisas assim imediatas no livro. Os livros são muito, na minha opinião, os livros são muito pedagógicos, assim, muito beabá. Eu estou dando um curso que a gente está pulando muitas etapas, mas assim, eu estou pressupondo que eu estou trabalhando com o público interessado. Tá? Acho que os livros são mais como aquele lá de Curitiba, da Lacone, né? Dallagnol. Livros Dallagnol, PowerPoint, né? Eles podem PowerPoint, outra coisa. Eu acho que esse é o problema. O livro é muito bom para consulta, mas na minha opinião, pelo menos a escola onde eu fui formado, eu acho que a gente tem que trabalhar num curso desse nível, no curso de pós-graduação, a gente tem que trabalhar as questões. E as questões surgem porque, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui uma coisa do paper que saiu há poucos meses atrás. Isso não está no livro, mas isso é importante para fazer física.
Então, o que você quer? Quer o que está no livro, quer o que está na pesquisa, que está saindo? Então, eu acho que às vezes é importante, a gente tem bons livros de referência, mas o livro tem aquela coisa, são bons, mas eles vão ensinando aquele passo a passo, e eles ficam sempre em cima de exemplos, na minha opinião, muito acadêmicos. É muito difícil você pegar um livro onde você trabalhe os assuntos de pesquisa da atualidade. Isso porque não dá tempo, né? Porque o livro é feito hoje, é publicado daqui a 2 anos, mas nesse intervalo de 2 anos já saiu um monte de coisa. A física pode ter mudado muito em 2 anos, às vezes o livro fica muito aquém. Então, se a gente ficar só olhando o livro, a gente pode fazer todos os exercícios, mas a gente vai estar fazendo tudo e está repetindo mais do mesmo. Acho que esse que é o perigo. Então, esse curso, às vezes, eu dou uma coisa mais puxada, assim, mais para assim, fazer assim, o cara pensar, ter dúvida mesmo. Então, por isso que as tarefas não são, eu não estou tirando tarefa de programa, eu estou tirando tarefa em cima da dúvida do Dória, por exemplo. A tarefa não está organizada, eu não fiz em casa. A tarefa vai saindo da aula. Vai saindo, se não tiver ninguém, não tem interação. Se tiver público, tem interação. Então, eu estou só colocando isso porque é a maneira de nós trabalharmos. Quem está à distância, é claro que não pode interagir. Mas às vezes quando eu recebo e-mail do pessoal de Minas, do pessoal do Ceará, colocando dúvidas também. Então, eu acho que é importante assim, ter essa parceria no curso, no sentido de tentar trabalhar as tarefas. Não precisa resolver, não precisa me entregar. Às vezes o cara fica numa questão só. Mas naquela questão ele vai a fundo, percebe todas as dúvidas dele, aqui eu não consegui, aqui eu tive dúvida, aqui eu fiz, mas não tenho certeza. Isso é mais importante do que entregar a lista feita. Esse pessoal do Ceará, ele faz algum comentário sobre a tua camisa? Às vezes eles perguntam de onde são as camisas, assim. Eu tenho uma camisa, eu ganhei uma camisa, a semana que eu vou trazer, então eu ganhei uma camisa muito legal no Ceará, lá do Juazeiro do Norte, eles fizeram uma camiseta bonitinha, falaram como é que é assim. Não tem, eles falam essa palavra xodó, A física é o meu xodó, é bonitinha a camiseta. Aí fizeram um chapéuzinho assim de nordestino com coisa de física, foi bonitinho. Eu ganhei essa camiseta lá em Juazeiro, eu vou trazer. Até eu falei para eles, vamos usar um dia lá. Eles perguntam as camisetas, da onde são, às vezes eles perguntam. Até que tive que mandar o design da camiseta do modelo padrão, umas pessoas pediram para reproduzir. Sabe que essa camiseta? Eu vi no YouTube com o John Ellis usando a mesma camiseta. Essa aqui? Não. Aquela. A do modelo padrão? Aquela. Sei. Aquela das equações. Aquela camiseta foi feita no CERN mesmo, por isso que o John Ellis está usando. Ela veio do CERN mesmo. E ele falando em espanhol. É? Eu agora vou ver se pego aquela camiseta que você me deu de matemática, do meio, aquela camiseta linda. Você me mandou um design? Eu descobri um cara em Copacabana que reproduz. Até depois, se as pessoas quiserem, a gente pode até fazer um volume maior e cobrar, e ele cobra menos um pouquinho. Mas é muito legal. A camiseta, ele faz a matriz e depois ele reproduz. E a camiseta a gente escolhe a cor, tudo é lá na Siqueira Campos com a Candeleiros que ele trabalha. Quando ligaram para isso. Oi? Quando ligaram vamos ver se a gente dá um de presente para ele. Fazer uma de presente para ele. Porque aquele desenho é muito bonito, do Bacon, Acho que é do Francis Bacon, a frase lá, Então tá, pessoal, bom trabalho para vocês. Tentem fazer os exercícios. Mesmo que não seja muito fácil, Depois tenta aí, a gente discute na próxima aula. Seria bom, e Dória, me lembra disso aqui de novo, tá, Dória? Deixa eu ver só um minuto,